A nossa resposta sexual, ela é composta essencialmente por três fases importantes, que são o desejo, a excitação e o orgasmo. E é normalmente numa destas etapas da nossa resposta sexual que podem existir dificuldades e disfunções, não é? Claro que podem existir alterações nas três fases, mas podem existir alterações apenas numa, não é? Isto é muito importante, que é para eu conseguir identificar em que fase da minha resposta sexual é que eu sinto dificuldade. E, por exemplo, as mulheres têm mais dificuldade, por exemplo, na questão do desejo e na questão da excitação. E também têm no orgasmo, mas a maior parte das mulheres a questão do desejo é muito presente e também já vamos tentar perceber porque é que isso acontece. Os homens muitas das vezes reportam mais dificuldade na excitação, não notam tanta influência no desejo, mas depois na hora de terem uma atividade, de estarem em funcionamento, sentem que alguma coisa falha. Ou não conseguem uma ereção, ou conseguem essa ereção, mas depois não conseguem dar-lhe continuidade, que são também coisas diferentes. Uma coisa é eu conseguir ter ereção, o meu pênis fica rijo, aumenta de tamanho, e uma coisa é, passado muito pouco tempo, eu perder essa excitação e não conseguir continuar com a minha atividade, por exemplo, penetrativa. Então estão a ver que se eu tiver uma ideia da relação sexual meramente penetrativa, eu já tenho aqui uma dificuldade se eu tiver, por exemplo, num casal, um homem portador de uma disfunção ou do início de uma disfunção erétil, não é? Depois nós temos uma questão nos homens. Os homens, quando têm uma primeira falha, a parte psicológica, que é extremamente importante, aliás, toda a nossa excitação vem dos nossos sentidos, não é? O nosso desejo também, eu desejo porque escuto qualquer coisa, porque saboreio qualquer coisa, porque vejo qualquer coisa, então os meus sentidos dão-me informação e o meu cérebro desencadeia os meus mecanismos de excitação, não é? E os homens, muitas das vezes, quando têm uma falha, começam a meter isso na cabeça e eles próprios bloqueiam depois o resto. Acompanho muitos homens que, à primeira situação de falha, já acham que têm uma disfunção. E é muito importante também desconstruirmos esta ideia. Não é porque eu tenho uma falha que eu já tenho uma disfunção. A disfunção, ela só acontece se ela for prolongada no tempo, não é? E não se acontecer esporadicamente. E é muito importante nós termos esta noção. Depois, eu queria deixar aqui esta prevalência, que acho que é muito importante também percebermos dentro da esclerose múltipla, que 80% dos homens e 90% dos homens e 80% das mulheres têm algum tipo de disfunção sexual. Ou seja, estamos a falar de uma prevalência muito alta de disfunção. Agora vamos tentar perceber que tipo de disfunções é que são mais comuns. Em primeiro lugar, nós temos várias situações que podem potenciar ou causar a disfunção. E no caso dos doentes de esclerose múltipla, nós temos a disfunção primária, que nós dizemos que é aquela que tem a ver com alterações fisiológicas vindas da minha patologia, não é? Por exemplo, eu tenho alterações a nível da comunicação, não é? Vocês sabem que existe essa dificuldade do estímulo chegar a determinadas regiões e isso vai dificultar, por exemplo, a excitação sexual. Então, a própria doença causa um terreno fértil para que eu possa ter dificuldades sexuais. Depois temos a disfunção sexual secundária, que tem a ver com os fármacos que nós usamos para combater a sintomatologia. Então, eu tenho dor, eu tomo um analgésico. Eu estou deprimido, eu tomo um antidepressivo. Eu tenho dificuldade em dormir, eu tomo um ansiolítico. E o que é que isto vai acontecer? Vai causar alterações na resposta sexual, não é? Muitas pessoas dizem que ficam sem desejo, muitas pessoas dizem que perdem a capacidade, no caso dos homens, erétil, de conseguir uma ereção. Depois cada pessoa
terá as consequências específicas, ou seja, não são todas as pessoas que tomam um analgésico que sentem a mesma consequência, não é? Por isso é que sempre que é feita uma medicação, e é muito importante que o médico vá avaliando quais é que são as consequências que isso tem também nesta área importante da nossa vida, não é? E muitas das vezes essa conversa não existe. As pessoas simplesmente dizem, espera aí que eu estou a sentir alguma coisa diferente no momento de ejacular, no caso dos homens, eu não sinto desejo, mas não conversam sobre isto. E então, às vezes, uma pequena mudança do medicamento pode ser suficiente para minimizar as queixas que eu tenho. Depois temos também um tipo de disfunção que nós chamamos de disfunção terciária, que tem a ver com aquilo que nos cerca, tem a ver com a parte depois muito psicológica, não é? Que tem a ver com o estigma social em relação às doenças. Como é que eu me vejo com esta patologia? Como é que a sociedade me vê? Eu sinto-me uma pessoa incapaz. Nós temos uma coisa, um conceito também muito interessante, que tem a ver com o capacitismo, que tem um bocadinho à semelhança do racismo e de outras coisas, tem a ver com uma discriminação em relação às pessoas que não conseguem fazer certas funções. Então, nós, efetivamente, condenamos muito as pessoas que não conseguem fazer aquilo que nós, por exemplo, conseguimos. Nós pomos muita fasquia naquilo que nós fazemos e se os outros não fazem aquilo é porque alguma coisa não é normal, não é? Portanto, esta questão de olhar para as pessoas com aquilo que elas conseguem e não conseguem fazer. E muitas das vezes, quando eu tenho um problema, ou uma doença, ou uma patologia, ou uma deficiência, qualquer coisa, eu própria acabo por bloquear e achar que eu não sou capaz já de dar continuidade à minha vida como ela era antes. Ou seja, não olho como um processo de transformação, mas olho como algo negativo. Há pessoas que sentem uma enorme culpabilização quando certas coisas acontecem e isso também serve para depois se afastarem da intimidade, o que é realmente também muito difícil e em psicologia é muito importante trabalhar-se a aceitação, não é? A questão de aceitar a doença, aceitar o tratamento, aceitar as abordagens multidisciplinares para minimizar o mais possível as consequências das doenças. O que é que acontece em relação às diferenças entre homens e mulheres? Porque existem muitas diferenças a nível da sexualidade, já nas pessoas ditas sem qualquer problema, entre aspas, de saúde, né? Todos temos problemas de saúde, mas quando falamos em pessoas saudáveis, ditas saudáveis, também são as mulheres que costumam apresentar mais queixas. E aqui neste tipo de patologia, da esclerose múltipla, também existe essa prevalência. As mulheres apresentam mais queixas do que os homens. Para já porque estamos a falar também muito da questão da dor e do desconforto. Ainda que a mulher tenha uma capacidade de resistência muito grande em relação à dor, a dor acaba por ser muito inibidora do desejo, não é? Se eu estou a fazer alguma coisa, se eu sinto dor, eu já não quero continuar. Então é muito importante tentarmos minimizar a questão de a dor. 40 a 80% das mulheres e 50 a 90% dos homens têm alterações sexuais, ou seja, estamos a falar de uma prevalência muito alta. E o homem normalmente mostra-se mais preocupado com isto. Isto tem muito a ver com a forma como nós educamos os homens e as mulheres, os meninos e as meninas. O homem, quando tem uma alteração na sua intimidade e na sua vida sexual, para ele a consequência é muito mais grave normalmente do que nas mulheres. Ou seja, eu vejo mesmo, também na minha prática, que os homens, à mínima dificuldade, eles correm logo à procura de uma solução. E as mulheres muitas das vezes acabam por se conformar com agora não tenho desejo, agora não acontece. Elas não valorizam tanto a intimidade quanto os homens, mas isto tem muito a ver com a forma, mais uma vez, como os homens são educados, principalmente a valorizar o seu pénis. Ninguém ensina as mulheres a valorizar a vulva,
nem a valorizar a vagina, mas ensina-se os homens constantemente a valorizarem o pênis, não é? E isto depois traz consequências quando este falo falha, quando o homem tem um problema no seu pênis, é quase como se todo o seu mundo se desmoronasse. E então, para os homens, a preocupação com o pênis é enorme, e os homens também são aqueles que procuram depois, mais rapidamente, solucionar alguma dificuldade que surja com o seu órgão alfa.